Isso. Graças a Deus, amém? Se coloque de pé, vamos juntos iniciar o nosso culto de adoração ao Senhor, em nome de Jesus, né? Fazemos desse culto o melhor culto, amém? Irmãos, abre a palavra do Senhor em Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 5. Lucas 24, versículo de número 5. Amém. Glória a Deus. Amém? Lucas, versículo de número 24, capítulo de número 24, versículo de número 5. Glória a Deus. Lucas 24, versículo 5. Amém? Glória a Deus. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Novamente, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, sabemos que a ressurreição de Cristo é o marco inicial, é o marco principal do cristianismo. Amém? E hoje, domingo, dia de celebrarmos a ceia do Senhor, é o momento de celebrarmos a ressurreição de Cristo, celebrarmos a ressurreição daquele que venceu a cruz por nós. Amém? Vamos fazer deste momento o melhor momento, fazer deste momento um momento único, porque as portas não estavam abertas. E graças a Deus, hoje as portas estão abertas. E a ressurreição de Jesus, irmãos, nos ensina que Jesus fez o milagre acontecer, porque com uma pessoa ressuscitar é somente por um milagre. E talvez hoje a gente chegou aqui precisando de uma resposta, precisando do milagre do Senhor. E vamos confiar, porque o nosso Senhor vive. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por estarmos aqui. Ó Deus, nossa oração, Deus, é para que o Senhor fique à vontade neste lugar, Deus. Manifesta, Deus, tua glória, Deus, nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Visita o Senhor do louvor, visita o Senhor a mensagem que vai ser trazida para nós, para nossos corações, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Oh, maravilha.
Deus, nós queremos engrandecer ao Senhor nesta hora, Pai. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença, servindo, adorando e glorificando ao Senhor, Deus. Nós agradecemos ao Senhor porque sabemos que em meio a lutas, em meio a tempestades, em meio a adversidades, o Senhor, ó Pai, tem cuidado de cada um de nós. O Senhor tem cuidado dos Teus servos, o Senhor tem cuidado dos Teus filhos. E nós, ó Pai, somos gratos ao Senhor por isso, Deus, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, nessa noite por cada pedido de oração que está sendo apresentado ao Senhor, cada circunstância, cada problema, cada dificuldade, cada adversidade. Que o Senhor esteja, Pai, tomando nas Suas mãos agora. E que a Tua glória, Pai, que a Tua graça possa continuar alcançando a vida dos Teus servos na Tua presença. Em nome de Jesus, Deus. Eu oro, Deus, para que o Senhor nos visite com o Teu amor, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com a Tua fidelidade, Pai, nesta hora. E que nós, ó Deus, possamos continuar experimentando o Teu cuidado, Pai, sobre nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus, esteja trazendo cura nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, esteja abrindo as portas que precisam ser abertas nesse momento. Que seja, Pai, de fato, a unção do Senhor, a glória do Senhor, Deus, a continuar sendo sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, meu irmão. Você pode aplaudir ao Senhor. Enquanto nós vamos adorar o Senhor com mais uma canção, se nessa noite você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, é a oportunidade que você tem para sair do seu lugar e apresentar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor nos ensina em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9, né? Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, e os teus celeiros fartamente se encherão de trigo, e os teus lagares transbordarão de óleo e vinho. Ser fiel ao Senhor e saiba que é esse Deus que dia após dia vai cuidar de você, da sua família, em nome de Jesus. Amém? Enquanto nós cantamos ao Senhor mais uma canção, adore ao Senhor através da sua oferta nessa noite. Esperança que a
Glória a Deus. Amém, meu irmão? Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Deus, nós queremos consagrar ao Senhor nesse momento o nosso dízimo, a nossa oferta. Nós entregamos diante do teu altar e pedimos que seja a tua palavra a se cumprir sobre a vida, sobre a casa, sobre a família de cada um dos irmãos. Que o Senhor possa abrir a janela dos céus, que o Senhor possa derramar bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Amém, meu irmão? Pode se assentar, em nome de Jesus. As pessoas estão um pouco distantes, né? Mas então olhe para quem está ao seu lado aí, dê um sorriso para ela. Amém? Se puder, valeu, meu irmão, que bom te ver aqui nessa noite. Amém? Você está feliz com o Senhor? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos aí em tempos de pandemia, né? Enfrentando um coronavírus. Tem hora que a gente acha que isso é político, tem hora que a gente acha que isso é só na cabeça do povo, mas tem gente morrendo, né? 700, 600 pessoas no Brasil inteiro morrem por causa dessa doença. Existe algo e cabe a nós tomarmos aí os nossos devidos cuidados. Amém? Por isso que todos nós aqui estamos de máscara, né? E esse também é um pedido da Prefeitura Municipal. A Prefeitura apenas nos liberou aí para retornarmos, né, com o nosso culto presencial. Se na igreja tivesse uma distância mínima de 1,5 metro entre as pessoas e se todos estiverem usando máscaras, né? Então, eu sei que incomoda você muito, mas me incomoda também. Você nem imagina para quem cantou, para quem vai pregar, é muito difícil fazer isso de máscara, mas vamos cumprir aí direitinho o decreto para a gente não ter problemas e continuar desfrutando desse momento de estarmos aqui juntos. Amém? Eu senti falta de estar aqui, quem mais sentiu? Amém? Faz muita falta a gente poder estar na igreja celebrando ao Senhor, servindo ao Senhor, em nome de Jesus. A gente continua fazendo as nossas transmissões ao vivo, porque ainda tem alguns irmãos, né, que estão impossibilitados de vir, aqueles que são mais velhos ou que estão com alguns sintomas de gripe, que precisam ficar em casa. Estamos acompanhando ainda pelo canal da igreja no Facebook, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar os irmãos que amanhã tem oração aqui na igreja, às 19 horas, né, com a irmã Lázara, mais o irmão Júlio. Então venha participar aí da oração às 19 horas, mais do que nunca nós precisamos orar. E aí segunda-feira é o dia que nós separamos para poder fazer isso. Amém? Terça-feira, nosso culto de estudo bíblico ainda continua sendo por transmissão ao vivo. Então acompanhe da sua casa lá. A gente vai trazer uma palavra ao coração dos irmãos, em nome de Jesus. Quinta-feira aqui na igreja, o nosso culto da vitória, às 19h30. É o culto que nós separamos aqui para trazer uma palavra de vitória, para orar pelos irmãos. Embora estamos num momento onde não é possível, né, ficar tocando nos irmãos, né? Por isso que a gente está evitando a unção na hora do dízimo e também a unção na quinta-feira. E às vezes essa questão do coronavírus, a gente tem que pensar na gente, a gente tem que pensar no outro. Talvez você não está se importando tanto com o coronavírus, né? Mas a pessoa que está ao seu lado está. Então, talvez se você tossir, espirrar é normal, mas a pessoa que está do seu lado, se você tossir perto dela, ela vai achar que ela vai morrer, né? Que ela vai precisar de um respirador e UTI. Então, a gente tem que pensar na gente e a gente não entende a cabeça do outro, né? Então, por isso que a gente está evitando agir e tal. Mas o culto é culto da vitória na quinta-feira. Venha participar, que tenho certeza que Deus tem uma bênção para você, tem uma palavra para você, em nome de Jesus. Amém? Domingo nós temos o nosso culto ao Senhor também às 19 horas. Breve, muito breve. Talvez até essa semana mesmo, deixa a gente só alinhar algumas coisas. A gente já retorna com a nossa escola bíblica dominical pela manhã. Até porque alguns irmãos que vêm de manhã, né, não vêm à noite, e aí a gente não corre risco de lotar a igreja, né? Ou de chegar ao ponto de ficar muito cheio de gente aqui dentro e tal, poder dar problema para a gente. Então, muito breve, a gente vai voltar com os cultos de manhã, amém? Então, vamos orando aí. Você que gosta da escola dominical, continue orando. Se tudo der certinho, domingo que vem
folga. Mas, né, até então a gente ainda vai resolver e avisa os irmãos em nome de Jesus. Amém? E à noite, às 19 horas, esse culto que nós estamos aqui, de louvor e adoração ao Senhor, é o culto que nós separamos para celebrar o nosso Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Você está feliz com o Senhor, meu irmão? Amém. A máscara não pode te impedir de falar glória a Deus. Amém? Aleluia. Se coloque de pé, abra sua Bíblia comigo, Gênesis, capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Gênesis 12, do 1 ao 3. Gênesis, capítulo de número 12, nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Primeiro livro da Bíblia, bem fácil de encontrar. Isso que nós vamos ler é a chamada de Abrão, né? Posteriormente vai ter o seu nome mudado para Abraão. Não é a chamada de Abraão. Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. Gênesis capítulo de número 12. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Amém? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Deus, esta é a tua palavra que foi lida e será ministrada aos nossos corações. E eu oro, Deus, para que através dela o teu Espírito possa falar conosco nessa noite. Que mais uma vez o teu nome seja exaltado, seja santificado no nosso meio. Que nós, Deus, possamos experimentar o teu agir, o teu cuidado sobrenatural sobre nossas vidas aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Aleluia. Gênesis capítulo 12, principalmente para a teologia, é o primeiro capítulo da Bíblia, né? Você sabia disso? E, curiosamente falando, quando a gente olha para a história bíblica, Gênesis capítulo 12, versículo 1, é onde tudo começa no que diz respeito à redenção do ser humano. Talvez você pense, pastor, mas em Gênesis do 1 ao 11, né, tem uma explicação. Gênesis do 1 ao 11 é um resumo da criação. Quando Moisés foi escrever Gênesis, não havia nada registrado sobre a criação do homem, sobre o surgimento do universo, sobre como as coisas aconteceram. Então, o que Moisés fez? Antes de começar a relatar a história de Israel, Moisés faz um resumo de aproximadamente 6.000 anos de história, em apenas 11 capítulos. Por isso que muitas coisas não são respondidas no livro do Gênesis, né? Ali, não adianta a gente tentar responder com quem eram os anjos que os filhos dos homens se casou, né? Muitas pessoas se perguntam assim, com quem que o Caim casou, como que ele teve filhos depois, se tudo veio de Adão e Eva. O texto ali ele é um resumo de aproximadamente 6.000 anos de história, que foram contadas em apenas 11 capítulos. É muito pouca, é muita informação para pouco capítulo. E está ali, do Gênesis 1 a 11, aquilo que nós precisamos saber a respeito de Deus e a respeito da criação. O que o Senhor quis que soubéssemos foi colocado ali de Gênesis 1, do 1 a 11. Isso não quer dizer que o que está escrito nesses 11 capítulos é insignificante. Não, pelo contrário. É toda a informação que nós temos a respeito
da criação, que antes não havia sido colocado no papel e foi colocado no papel em forma de história por Moisés. Ou seja, tudo que a gente precisa saber sobre o dilúvio, sobre como há várias línguas na terra, como que o homem foi criado, como que o mal entrou na terra, como que era o caráter do ser humano antes do pecado e depois do pecado. Todas essas informações, até algumas profecias, como a de Gênesis 3,15, por exemplo, que já profetizava Cristo, tudo isso é, claro, de suma importância e muito relevante no decorrer da história. Agora, a história de Israel mesmo, ela começa a ser contada em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, quando Deus chama um homem. Entre tantos na terra, Deus escolhe Abrão. Abrão era de uma família extremamente rica, era um homem de fundamental importância na terra de Ur dos Caldeus. A história diz que Abrão e seu pai eram uma espécie de astrólogo ou de astrônomo. Eles eram responsáveis, era a família responsável por fazer a contagem de anos e registrar em que anos eles estavam. E eles faziam isso observando as estrelas. Por exemplo, da terra lá de Ur dos Caldeus, eles avistavam uma constelação. Quando aquela constelação era avistada daquele mesmo ponto novamente, significava que havia passado um ano. A família de Abrão era a família responsável por registrar o tempo em que eles estavam vivendo, visto que em Ur dos Caldeus, o que gerava dinheiro, a economia de Ur dos Caldeus, era baseada na idolatria. Haviam lá várias indústrias que construíam deuses de barro para venderem ao mundo inteiro, para exportarem ao mundo inteiro. E a família de Abraão não exercia essa profissão. Eles eram responsáveis pela contagem dos anos. Como eram apenas eles, isso fez deles uma família muito rica. Tanto que quando Abraão sai de sua casa, da sua parentela, você percebe que Abraão leva uma quantidade enorme de animais, de escravos. Deus chama Abraão e ele sai com aproximadamente 70 servos. Um homem que tem 70 funcionários, muito provavelmente ele tinha um poder aquisitivo, representativo para aquela época. E aí esse homem que fazia a contagem das estrelas, um dia está no monte, fazendo o seu trabalho. Provavelmente era noite, provavelmente era madrugada, porque era quando se dá para ver de forma mais nítida essas constelações. E enquanto Abraão observava as constelações para saber em que época do ano estava, ele ouviu uma voz que ele nunca havia ouvido antes, fazendo para ele esse convite, esse chamado que nós lemos aqui de Gênesis, capítulo 12, do versículo de número 1 até o versículo de número 3. Ele ouve a voz de Deus. Posteriormente, mais à frente aqui no capítulo, ele não vai ouvir apenas a voz, mas vai receber a visita pessoal de Deus na sua casa. Para poucas pessoas, Deus apareceu no Antigo Testamento. E Abraão é uma dessas pessoas. Você conhece sobre Abraão? O nível de relacionamento de Abraão com Deus, ele é extra. Foge ao nosso entendimento. Muitos homens alcançaram diversas características na Bíblia. Mas quando a Bíblia menciona a respeito do relacionamento de Abraão com Deus, a Bíblia diz que Deus falava com Abraão como quem fala a um amigo. Era uma coisa muito íntima, era uma coisa muito próxima, era algo de extrema intimidade. O nível de relacionamento que Abraão alcançou com Deus foi um nível extraordinário. Ele falava e logo o Senhor estava lá para trazer a resposta. Entre tantos que o Senhor escolheu no Antigo Testamento, que ainda não são tantos assim, mas já é um número expressivo, a primeira escolha, a principal escolha do Antigo Testamento se chama Abraão. Deus, quando olhou do céu para a terra, achou no coração de Abraão algo que os demais seres humanos não tinham, ou de certa forma não conseguiam exercitar. Abraão é um exemplo para nós até hoje. Imagino eu que o que Deus viu no coração de Abraão foi fé. Uma fé que excedia qualquer outro ser humano que tinha na face da terra naquele tempo.
Deus escolhe Abraão, Deus chama Abraão, para que Abraão realizasse ali um grande ministério, vamos dizer assim. É através de Abraão que vai surgir um povo, e é através desse povo que vem Cristo morrer na cruz e pagar o preço pelo pecado da humanidade inteira. Então o papel de Abraão é fundamental. Ele é respeitado até hoje, não só pela igreja, como pelos judeus, como um dos principais homens do Antigo Testamento. Mas tem algo na vida de Abraão, e principalmente aqui na chamada de Abraão, que eu quero trazer luz para nós nessa noite, para que a gente possa aprender algo novo, algo de Deus para nós, sobre nossas vidas. Quando Deus escolhe Abraão e chama Abraão aqui no capítulo 12, ele faz para ele, primeiro um pedido, né? Sai da tua terra, disse o Senhor a Abraão, sai da casa do seu pai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso aqui é uma ordem bem específica a Abraão. Deus coloca essa ordem de saída, de bater em retirada, por 3 pontos de vista diferentes, para que não ficasse dúvida daquilo que Abraão precisava fazer. Sai da tua terra. Não é só da tua terra, é da casa do seu pai. Não é só da casa do seu pai, é da sua parentela. Por quê? Precisava haver na vida de Abraão uma transformação. Eu vou falar sempre Abraão ao invés de Abrão, para o personagem não fugir ao nosso pensamento. Quando Deus pede para que Abraão saísse da casa de seu pai, era necessário que houvesse uma transformação completa na vida dele. A terra era idólatra. A terra era uma terra que sobrevivia, que tinha uma economia que sobrevivia através da construção de deuses estranhos. E aquilo desagradava ao Senhor. Daí a necessidade de Abraão ter que ir embora, ter que sair de fato, ter que viver uma vida diferente daquela que ele viveu até aqueles dias, sem a dependência da profissão do seu pai, sem depender em nada da sua família, sem ligações consanguíneas de uma sociedade que cultuava a deuses estranhos. Deus pede para que ele saísse. Sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2. De ti farei uma grande nação, abençoarei e engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui há um vocacionamento de Deus a Abraão, para que ele cumprisse e recebesse de Deus algumas coisas. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o ser tu uma bênção. Uma voz aparece do céu, chama este homem e exige dele apenas uma coisa: ser tu uma bênção. Em todo o chamado de Deus a Abraão, em todo o comissionamento do Senhor a este homem, é pedido a ele apenas uma coisa: ser tu uma bênção. Eu queria que a gente parasse para pensar nessa noite sobre o ser tu uma bênção. Esse texto ele não serve apenas para Abraão, essa ordem ela não serve apenas para Abraão, ela serve para mim e para você, ela serve para minha casa, ela serve para a minha família, e ela serve para a sua casa, ela serve para a sua família, ela serve para o seu emprego, ela serve para o seu relacionamento. Mais do que nunca, nós precisamos nos preocupar em ser uma bênção. Assim como Deus
chateado, você que escolhe ficar triste, e é você também que escolhe se alegrar. Uma coisa que eu preciso aprender sobre ser uma bênção é que ser uma bênção envolve uma escolha. Embora para Abraão aqui ela está soando mais como uma ordem, e que ordem boa, né? Ser tu uma bênção. Mas a bênção é uma escolha. Lembra da palavra de Deus a Moisés, ao povo de Israel, em Deuteronômio? Escolhei, pois, hoje entre a bênção e a maldição. E eu vos digo, escolhei, pois, a bênção. A bênção é uma escolha. Mais do que nunca eu preciso escolher ser uma bênção. Eu preciso escolher viver na bênção. Quando eu olho para essa bênção dita do Senhor a Abraão em Gênesis capítulo 12, eu tenho que olhar para ela pelo menos por 2 pontos de vista. O primeiro é aquele que nós gostamos, onde Deus nos abençoa, do ponto de vista do Senhor. Se você é uma bênção, você carrega com você a bênção do seu Deus. E o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus abençoador. Amém? O Novo Testamento diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O nosso Deus sempre nos abençoa. A partir do momento que Ele nos chamou, a partir do momento que Ele nos escolheu, a partir do momento que Ele nos separou, junto com esse pacote chamado salvação, veio também as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós somos abençoados. Talvez você vive um momento difícil, mas se você parar para pensar, você vai ver o quanto que Deus te abençoa, o quanto que o Senhor cuida de cada um de nós, o quanto que a nossa família é abençoada. Quando escolhemos servir ao Senhor, vem junto um pacote de bênção de Deus. É claro que eu não posso cair, na ignorância de pensar que bênção significa coisas fáceis. Não significa coisas fáceis. O fato de você ser uma bênção não está dizendo para você que dinheiro cairá do céu, que o anjo vai bater na sua porta e vai falar, trouxe para você aqui, 5.000 reais. Não, isso não vai acontecer. Não é? Ser uma bênção, ser abençoado por Deus, não significa ausência de enfermidades. Não significa que eu nunca vou ficar doente. Não, não é isso. Jó era uma bênção e ficou leproso. Ser uma bênção, meu irmão, ser abençoado por Deus, não significa que tudo o que nós esperamos vai dar sempre e sempre. Tudo que você vai fazer, sempre vai dar certo. Eu sou uma bênção, vou sempre tirar 10 na prova. Vou lá fazer o exame de carteira de motorista e vou tirar de primeiro, eu sou uma bênção. Não, tem hora que você vai lá e vai ser reprovado. Tem hora que você vai fazer a prova, não é? E às vezes até por soberba, eu me lembro no semestre passado, eu fui fazer uma prova da faculdade, não, essa matéria aqui, filosofia, já fiz filosofia no seminário, sou bom em filosofia, gosto de filosofia, agora eu vou arrebentar nessa prova, nas aulas de filosofia, eu debati com a professora que estava lá em Santa Catarina dando aula, vou dar uma pergunta, ela dava para me responder. Chegou a prova, eu pensei assim, agora eu vou arrebentar nessa prova. Uma prova de 12 questões, eu precisava acertar só 4, eu acertei 3. Então a gente pensa assim, eu sou uma bênção, eu vou arrebentar na prova, nada vai dar errado. Não, dá errado. Não é porque eu sou uma bênção que as coisas vão dar sempre certo. Não é porque eu sou uma bênção que o pneu do meu carro nunca vai furar, o pneu da moto nunca vai furar. Não, eu sou uma bênção, mas isso não quer dizer que as coisas vão dar sempre certo. Aconteceu com Abraão. Ele recebeu aqui o chamado do Senhor. Deus chamou ele e falou para ele que abençoaria, e falou para ele que cuidaria dele. No mesmo capítulo, sabe o que acontece? A fome para onde Abraão tinha ido. Sabe o que Abraão faz, irmãos?
Abraão obedece instantaneamente à ordem do Senhor. Deus manda ele sair da terra dele, da casa dele, dos pais dele e ir embora. Sabe o que ele faz? Sim, Senhor, eu vou. E aí ele vai para a terra de Canaã, que antes do capítulo 14 ele vai comprar essas terras aí, né? Quando Israel volta com Moisés é porque Abraão comprou essas terras. Ele vai para Canaã. Quando ele chega em Canaã, sabe o que tem em Canaã? Fome. Abraão foi chamado, e quando ele foi chamado para ser uma bênção, a primeira coisa que ele vai enfrentar é fome. Ele vai ser privado até de alimentação. Para comer, ele vai mentir para os egípcios, dizendo que Sara não era sua esposa e sim sua irmã. Sabe por que ele faz isso? Para não passar fome. E Deus acabou de falar para ele que ele seria uma bênção. Quando passa a fome, sabe o que vem? Guerra. E ele com seus 70 funcionários vão enfrentar um exército inimigo de não sei quantos mil homens. Deus chama Abraão para ser uma bênção. E a primeira etapa desse ser uma bênção é privação de comida. É guerra. É luta. Mas isso também não quis dizer que o Senhor abandonou Abraão, né? O Senhor continuou com ele. Cuidou dele. Fez com que ele chegasse em terras onde havia comida para ele e sua família se alimentar. E quando ele enfrentou a guerra, de forma sobrenatural, ele conseguiu vencer. E os testemunhos daquela batalha deixou Abraão rico para o decorrer da sua jornada. Sabe por quê? Porque ele era uma bênção. Inclusive, ele vai tomar uma atitude, uma decisão que Deus não havia pedido para ele. E ele fez, né, em Gênesis 14. Ele é o primeiro dizimista. Deus não pediu isso. Na hora que ele encontra com o sacerdote Melquisedeque, que é o sacerdote da linhagem de Jesus lá na frente, né? Jesus não é da linha sacerdotal de Arão, é da linha sacerdotal de Melquisedeque. Quando ele encontra com o sacerdote Melquisedeque, sem Deus pedir, ele pega 10% daquela riqueza adquirida na guerra e entrega ao Senhor. Eu começo a entender e a compreender por que Deus chamou Abraão. Por que Deus não chamou Ló, por exemplo, que era um homem que teve também um compromisso com o Senhor, não tanto quanto Abraão, mas foi compromissado com Deus? Por que o Senhor não chamou Ló, que era da mesma família? Por que o Senhor chamou Abraão? Porque Abraão obedeceu a Deus incondicionalmente. Deus falou para ele, sai, e ele foi. Deus falou para ele, vai, e ele foi. E na hora que ele foi abençoado, ele soube reconhecer a glória de Deus em meio à vitória na guerra. Ele reconheceu que foi Deus que agiu de forma sobrenatural sobre a vida dele. Comece a entender por que o Senhor chamou a Abraão. Fala para o irmão que está do seu lado, sendo uma bênção. Ser tu uma bênção. Ser tu uma bênção. Primeiro ponto de vista que eu olho para esse texto, então, é aquele ponto de vista onde o Senhor me abençoa de fato, onde Ele manda sobre mim as suas bênçãos. Eu posso ter certeza. Deus falou isso para Abraão, e Deus fala isso para mim e para você também. Deus falou isso para Moisés, Deus falou isso para Josué. Onde você põe a planta do seu pé, é abençoado pelo Senhor. Amém? Onde você toca com a sua mão, é abençoado pelo Senhor. Aquilo que te pertence, Deus abençoa. Amém? É o Senhor que abre as portas dele sobre a sua vida. Isso aí eu posso carregar comigo. Se Deus me chamou, Ele vai me abençoar. Eu só não posso cair na paranoia de achar que nada vai dar errado. Mas que a bênção dele será comigo, isso será. Muitas vezes nós, quando
Precisamos confiar mais nisso e colocar mesmo o nosso Deus para ir na frente. Assim como Abraão fez durante a vitória dele lá em Gênesis capítulo 14. Saiba disso. Você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Se o Senhor te chamou, Ele vai cuidar de você sempre. Amém? Vai cuidar. Talvez Ele não cuida do jeito que você espera que Ele cuide, do seu jeito, né? Do jeito de ser humano. Ele cuida do jeito dele, espiritual, não é? Mas Ele cuida sempre em nome de Jesus. É Deus que cuida de você. E Ele te chamou para ser abençoado em nome de Jesus. Amém? O segundo ponto de vista que eu preciso olhar para esse texto, é porque esse texto ele é uma ordem. Talvez você leia esse texto e pense assim, ser uma bênção. Deus está mandando com que eu seja abençoado. Isso não depende de mim, depende dele. Porque quem cuida é dele. Então eu tenho que olhar para esse texto agora do ponto de vista da ordem. Ser uma bênção. Lá em casa eu tenho uma criança, tenho duas crianças em casa, né? Tem a menininha agora de 4 anos, a Gabriele. E a Gabriele é bem arteira. A Gabriele sobe, pula, faz tudo que o Tiago Natan não fez, a Gabriele faz multiplicado por 10. E aí quando ela faz uma arte lá, a gente fala assim, isso é uma bênção. Essa semana eu cheguei em casa, aí ela olhou para mim e falou assim, pai, quando eu fizer uma bagunça, o senhor tem que falar que eu sou uma bênção. Aí eu já falo que você é uma bênção, né? A gente relaciona, e é o que vai acontecer com Abraão aqui agora, a questão de ser uma bênção a comportamento. Quando Deus pede para Abraão ser uma bênção, ele fala para ele assim, olha, ser tu uma bênção, ou tu serás uma bênção, era agora do ponto de vista de Abraão, da renúncia necessária para que ele experimentasse o agir de Deus na sua vida. Quando Abraão ouviu a voz do Senhor, ele ficou maravilhado, extasiado, estarrecido, né? Foi para ele, sem sombra de dúvidas, inexplicável. Tanto que ele escutou essa voz e obedeceu. Simplesmente obedeceu. Foi algo profundo, foi algo íntimo, foi algo maravilhoso a experiência dele no dia que ele ouviu essa voz. Certamente Abraão entendeu que o que aconteceria sobre a vida dele seria algo maravilhoso demais, algo muito bom, e certamente ele queria experimentar dessa bênção, mas havia uma condição. Aliás, sempre há uma condição: ser uma bênção. Ser uma bênção dito por Deus a Abraão, sabe o que significava? Significava renúncia. Ele teve que sair da casa dos pais. Ele teve que abrir mão de família, de conforto, de riqueza. Ele teve que abrir mão de diversas coisas para que Deus o abençoasse e escrevesse as páginas da história de Israel a partir de Abraão. É como eu disse, não foi fácil. É como eu disse, não foi um mar de rosas. Teve guerra? Sim. Teve fome? Sim. Ainda tem outra coisa que eu esqueci. Tem a mulher estéril que não engravidava, que não gerava luz, que não dava luz a filhos, que não gerava filhos. Foram muitas dificuldades. Mas era necessário que para experimentar desse Deus, do cuidado desse Senhor, ele abrisse mão. Deus te chamou para ser uma
uma bênção, nós precisamos entender que há dentro de nós uma necessidade muito grande de renúncia para que isso aconteça. A bênção de Deus é sobre a sua vida, e a condição que Ele te pede é renúncia. Não é por causa de uma placa de igreja, não é por causa de um pastor, não é por causa de dogmas religiosos, eclesiásticos, não. O nosso caráter agora precisa ser um caráter semelhante ao dele. Principalmente para a nossa igreja hoje. Ele abriu mão, quando nós falamos para nós hoje, e a mesa da ceia aqui posta, o peso é ainda maior. Você já leu Filipenses capítulo 2, do 5 a 11? Diz que ele abriu mão de sua glória. Jesus, irmão, estava no trono. Ele abriu mão do seu trono. Ele abriu mão de ser Deus, do lugar de Deus. Não é de ser rei, não. Ele deixou a sua glória divina, se esvaziou a forma humana, disse o apóstolo Paulo, para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Se Jesus abriu mão de tanto, por que você não pode abrir mão de tão pouco? É só uma noitada, é só uma festa, é só uma bebida. Mas para você ser uma bênção, o Senhor fala, abre mão. Nós precisamos renunciar. Esse ser uma bênção significava renúncia. Esse ser uma bênção significava obediência constante, verdadeira, sincera e real. Abraão teve falhas. Mentiu a respeito da sua esposa, fez algumas coisas que deixou a gente meio com o pé atrás, e a Bíblia é tão interessante que ela não omitiu os erros de Abraão, porque Deus poderia falar, não põe esse erro dele aí, não, joga isso embaixo do tapete, mostra só o que ele deu de bom, não. A Bíblia mostra os erros de todos os grandes homens de Deus nas suas páginas. Cometeu seus erros? Sim, ele cometeu seus erros. Mas ninguém na história da humanidade, com exceção de Cristo, foi tão obediente quanto Abraão. Ser uma bênção significava obediência. Vai, eu vou. Faz, eu faço. O caminho é esse o caminho que eu vou trilhar. O seu posicionamento é esse é o meu posicionamento e pronto, acabou. A nossa geração carece de pessoas que sigam o exemplo de Abraão no que diz respeito à obediência. Não somos mais abençoados por Deus, porque desobedecemos. Se obedecêssemos o Senhor, seríamos mais abençoados. O Senhor te chama para obedecer. Amém? Obedecer ao som da sua voz. Obedecer a sua palavra. Daí a necessidade de conhecermos a Bíblia cada vez mais e mais. Eu não posso ser cristão sem contato com a Bíblia, porque o que eu preciso obedecer está na Bíblia. Então, se eu não conheço a Bíblia, eu não vou saber o que obedecer. Aí as coisas vão ficando difíceis demais. Deus te chama à obediência, a sua palavra, de forma incondicional. Mesmo que as coisas, o que quer dizer isso? Mesmo que as coisas não estejam muito boas, você vai continuar sempre obedecendo a sua palavra. O que chamou a atenção de Deus em Abraão foi a sua obediência. Ela é inquestionável. Hoje é dia das mães. O amor de um pai não compara ao amor de uma mãe. Tanto que quando a Bíblia foi mencionar o amor de Deus, ela não mencionou o amor do pai, ela mencionou o amor de mãe, Pode uma mãe esquecer do filho, todavia eu jamais me esquecerei de ti. O amor de Deus é comparado ao amor de mãe. Isso não quer dizer que o pai não ama, não. Quer dizer não. Aí eu vejo o quanto que Abraão é obediente. Porque
Deus vira para ele e fala assim: me dá seu filho, o seu único filho, Isaque. A frase é justamente essa: eu quero seu filho, o seu único filho, a Isaque, a quem tu amas. É bem provável que se Deus falasse para Abraão assim: me dá o seu filho, ele ia entrar no deserto, ia caçar Agar, ia arrumar o Ismael e ia trazer. Está aqui meu filho. Mas só que o Ismael não era o filho da promessa, foi o filho do ajeitamento. Foi o filho assim: eu não posso ter filho, então dê para um escravo e aí você vai ter filho. Não era o filho que Deus tinha prometido para ele. Deus fala assim: eu quero teu filho, o único, aquele que eu falei que ia te dar, aquele que você ama, eu quero seu filho. O que Abraão faz antes? Ele pega o menino e leva para Deus. Na hora H, né, de sacrificar o menino, aparece um anjo e fala assim: não precisa. Deus jamais receberia um sacrifício humano. Você já deu a sua prova. A obediência de Abraão é uma obediência extrema. Uma obediência onde é pedido para ele o filho e ele está pronto para dar. Se eu quero ser uma bênção, eu preciso aprender a obedecer ao Senhor. Obedeça a Deus. O Senhor tem N maneiras de falar conosco no nosso tempo. Ele fala conosco através da sua palavra. Ele fala conosco através do seu filho. Ele fala conosco através da natureza. Ele fala conosco através do profeta. Ele usa situações para falar conosco. Ele fala conosco até no nosso coração, no nosso pensamento. Porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. Quando você está prestes a fazer alguma coisa errada, a luzinha vermelha lá no seu coração começa a piscar como um sinalzinho de alerta e começa a falar para você assim: olha, você não deveria fazer isso não. Nas multiformas que Deus tem para falar com cada um de nós, nós precisamos obedecê-lo. Aí nós seremos uma bênção. Muitas vezes, receber alguma coisa, ter uma porta aberta, não estará relacionado ou condicionado às nossas atitudes. Mas isso não acontece todas as vezes. Haverá situações que estarão condicionadas à nossa obediência. E eu te digo que obedecendo já é difícil. O Abraão obedecendo passou uma parte de problema: guerra, fome, mulher estéril, deserto, inimigos, e ele era obediente. Imagina sem obedecer. Se eu quero ser uma bênção, eu vou precisar obedecer a Deus. Terceiro lugar, se eu quero ser uma bênção, para que eu seja uma bênção nessa ótica do comportamento, eu preciso amar o Senhor. Amar o Senhor acima de tudo. Entender aonde Deus está, qual é o lugar dele na minha vida e no meu coração. O meu amor a Deus precisa exceder qualquer outra coisa. Nós ainda que não estamos no tempo da lei, né? Abraão é antes da lei, mas ele já sabia o que era amar a Deus acima de todas as coisas. Ele já sabia o que era amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ele já tinha o conhecimento de como amar o Senhor.
você ama o Senhor. Amém? Você saiu de sua casa nessa noite fria, no tempo de pandemia, e veio aqui celebrar o Senhor de máscara, porque você ama a Deus. Você ama o Senhor. Esse amor que nós precisamos praticar, esse amor que nós precisamos demonstrar todos os dias. Ame ao Senhor e você vai ser uma bênção. Abra mão, renuncie e você vai ser uma bênção. É o que nós precisamos fazer para ser uma bênção. Olhe para o Senhor e aí você vai ser uma bênção. Ser tu uma bênção. Uma condição tão simples, uma condição tão favorável, porque esse ser uma bênção, esse esforço que demanda de cada um de nós, ele é um esforço que traz recompensas, ele traz milagres, ele traz o sobrenatural, ele traz o agir de Deus sobre as nossas vidas. Embora é uma condição, o Senhor não nos deixa sozinhos nessa condição. Ele está prestes a abençoar cada um de nós. Ô meu irmão, como Deus abençoou Abraão, como Abraão foi abençoado, se tornou pai de uma grande nação, conseguiu conquistar a terra que pertenceria ao Senhor. Como foi abençoado Abraão? Ele foi tão abençoado que o texto diz que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Sabe por quê? Porque quando eu sou abençoado, quando eu opto por ser uma bênção, aqueles que estão à minha volta também são abençoados pelo Senhor. Aleluia. Se você for uma bênção, o seu marido vai ser abençoado também. Os seus filhos vão ser abençoados também. Os seus pais serão abençoados também. Os seus vizinhos serão abençoados. Os seus amigos serão abençoados. Porque você é uma bênção. Escolha ser uma bênção nas mãos do seu Deus. Porque isso vai alcançar você. E vai alcançar aqueles que também estão com você. Aqueles que estão ao seu lado, aqueles que caminham com você. Desfrutarão das bênçãos de Deus. A família de Abraão foi abençoada. O seu sobrinho que o acompanhou foi abençoado. Tomou uma decisão errada num determinado momento, mas foi abençoado. Escolha ser uma bênção, meu irmão. Tanto a nível de comportamento, quanto a nível daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Seja uma bênção. Coloque no seu coração e no seu pensamento a partir de hoje: eu vou ser uma bênção. Independente se as portas estão abrindo ou fechando. Independente se a circunstância é positiva ou negativa. Independente daquilo que aconteça, escolha ser uma bênção. Seja uma bênção na sua igreja. Seja uma bênção para a sua igreja. Seja uma bênção na sua família. Seja uma bênção para a sua família. Seja uma bênção no seu local de trabalho. Seja uma bênção na roda de amigos. Mas coloque isso no seu coração. Seja sempre uma bênção. Que o Senhor estará contigo. O Senhor vai abrir as portas que precisam ser abertas no devido tempo. O Senhor vai fazer aquilo que Ele tem que fazer na sua vida na hora certa. Mas enquanto isso não chega, você precisa ser uma bênção. Deus te chamou para ser uma bênção. O Senhor te escolheu para ser uma bênção. Ele não te chamou apenas para encerar o banco da igreja. Ele não te chamou apenas para frequentar um grupo social. Ele não te chamou apenas porque o protestantismo ou a igreja evangélica é algo bacaninha de se seguir. Ele te chamou para que você seja uma bênção. E Ele mostra a diferença que Ele faz. Já leu Malaquias 3,18? E verás a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. O Senhor faz muita diferença na sua vida, então seja uma bênção. Seja uma bênção. O Senhor faz muita diferença na sua vida, então escolha ser uma bênção. Fala, eu vou ser uma bênção.
Fala aí comigo, meu irmão, diga, eu vou ser uma bênção. Fala assim, eu sou uma bênção. Em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda ele, porque ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você é uma bênção em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Glória a Deus. Feche seus olhos. A palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para você nessa noite é essa. Meu irmão, seja uma bênção em nome de Jesus. Seja uma bênção, seja uma bênção, seja uma bênção. Pai, nós queremos nos apresentar ao Senhor. Quisera o Senhor, Deus, termos o mesmo privilégio que Abraão teve de ser teu amigo. Que o Senhor, Deus, faça de nós aquilo que, através do teu Espírito Santo, aquilo que Abraão conseguiu ser, Deus, uma bênção. Faça, Pai, de cada um aqui uma bênção na sua casa, uma bênção na sua família, uma bênção no seu local de trabalho, uma bênção entre os seus amigos. Em nome de Jesus, Deus, que a tua glória, que o teu poder esteja nos fortalecendo, nos renovando, ó Pai, nesta hora, Deus, e fazendo em nós o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Eu oro, Deus, para que cada um desses irmãos seja de fato uma bênção na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, todo o poder seja dado ao Senhor. Amém, meu irmão? Aleluia. Você é uma bênção? Amém. Nós vamos passar agora ao momento da ceia do Senhor. E pode participar da ceia todos aqueles irmãos que são batizados nas águas, independente da denominação, né, da igreja. Talvez você ainda não é da nossa igreja, mas está nos visitando. Você pode participar da ceia, desde que esteja em comunhão com Deus, né? A ceia não é da igreja local, a ceia ela é do Senhor. Ela é para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Amém? Então, se você está em comunhão com seu Deus, você pode participar da ceia. Aí eu peço você que permaneça de pé para facilitar o serviço dos diáconos. Se não, se assente por um momento e os irmãos do louvor, enquanto cantam uma canção, nós vamos estar distribuindo os elementos em nome de Jesus. Amém? Enquanto isso, eu quero convidar você para que você permaneça em oração. Ore ao Senhor. É esse tempo aí que você vai ter para pedir perdão por alguma coisa de errado que talvez você fez. Talvez tenha algo aí a se consertar com o Senhor. Amém? Aproveite esse momento para se consertar com Deus e pedir perdão ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.
Senhor, porque sabemos que o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Nós oramos, ó Pai, pela Tua misericórdia neste momento. Oramos, ó Deus, para que o Senhor esteja perdoando o nosso pecado, a nossa falha, as nossas fraquezas na Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Esteja, Pai, nos perdoando, Deus, que a Tua misericórdia, que a Tua graça continue sendo abundante, Pai, sobre a vida de cada um dos irmãos. Que seja, Deus, de fato, Deus, o Senhor está nos perdoando nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre nós, Deus, o Teu bálsamo, derrama, Pai, sobre nós a Tua graça, derrama sobre nós o Teu perdão nessa noite. Que assim, Deus, diante da Tua ceia, nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, estar celebrando, Deus, o fato de poder ser perdoados aí na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Você está de máscara, né? E aí eu vou pedir você para abaixar sua máscara aí, para eu deixar ela pendurada na orelha, né? Para a gente poder participar da ceia em nome de Jesus. Coloque em evidência o seu pão. O texto diz assim, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 23. O texto diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória, que o comerdes em memória de mim. Deus, nós colocamos diante do Senhor este pão. Ele representa o corpo do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. Ele representa, Senhor, a comunhão que nós temos contigo, que nós temos com o Senhor, que nós temos com a igreja aqui na terra. Oramos, Deus, para que através deste pão nós possamos, ó Pai, experimentar o cuidado sobrenatural do Senhor sobre nossas vidas, e que essa comunhão esteja sendo fortalecida nessa noite, em nome de Jesus. Comamos todos deste pão. Aleluia. Digno, Senhor, de honra, digno, Senhor, de glória, digno, Senhor, de adoração. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, Pai. Coloque em evidência o seu cálice. O texto continua dizendo assim: semelhantemente, depois de ter ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Deus, nós apresentamos ao Senhor este cálice. Ele representa o sangue do seu Filho Jesus na cruz do Calvário, sangue da nova aliança, sangue que representa para nós o perdão de pecados, a purificação, a justificação, Deus, das nossas vidas diante da Tua presença. Eu agradeço, Senhor, Deus, por este cálice. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, Deus, de poder estar ceando contigo, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor e pedimos que, ao participarmos deste cálice, essa aliança possa estar sendo renovada em o nome de Jesus. Amém. Bebamos todos deste cálice. Glória a Deus. Aleluia. Digno ao Senhor de honra, digno ao Senhor de glória. Diga uma frase de amor, seu Deus, amém? Diga para o Senhor quanto você o ama, diga para o Senhor quanto você o adora. Aleluia. Santo é o Senhor, Pai, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória, Tu és digno de todo louvor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo é o Senhor, Pai. Nós rendemos a Ti toda honra, rendemos a Ti toda glória, rendemos a Ti, Deus, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, o texto termina dizendo assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Diga comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mestre chama.
Levante suas mãos ao Senhor. Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui nessa noite. Recebe, Senhor, o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração aqui neste lugar. Que, Senhor Deus, renove o nosso coração, as nossas forças, para mais uma semana que começa. Que, sobretudo, que nós venhamos ser uma bênção. Que essa semana seja também uma bênção sobre a vida, sobre a casa de cada um dos irmãos, ó Pai, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti. E que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz em nome de Jesus. Amém? Eu já te dei a bênção, mas ainda não acabou. Se assente aí por um momento. Em nome de Jesus. Vanessa? Glória a Deus. Irmãs, nosso louvor fez uma pequena homenagem para as mães. Apague a luz, por favor.
nós vamos tirar uma fotinha, tá? Vocês estão com os números, então? Todo mundo recebeu o número? Número 15. Número 19. É o meu. Número 23. 23. 23. Entendeu, não? Número 30. Também não? Tem 30? Vamos continuar. Número 20. Número 21. 21 não tem? Eu não vou tirar a próxima, eu tô morrendo de medo. Acabou. Amém, Jesus. Oi, irmãs, esse é a maneira que eu usei para homenagear as mães, essa expressão da minha loja, inclusive vocês podem trocar. E Deus abençoe a todos. Coloca de pé, meu irmão. Se coloca de pé, meu irmão. Amém? Vamos ainda fazer mais uma oração em favor das mães, né? Pode ficar no seu lugar mesmo, em nome de Jesus. Amém? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por cada uma das mães que esteve aqui conosco, na tua casa, recebendo uma palavra. O Senhor esteja abençoando, Pai, a vida de cada uma delas na tua presença. Nós somos gratos ao Senhor, porque sabemos, ó Deus, da importância da nossa mãe, das nossas mães, das mães aqui da igreja. É um ministério que o Senhor confiou a cada uma delas. Ter filhos é uma oportunidade única que o Senhor concedeu a essas mulheres. Nós oramos, Deus, para que o Senhor continue abençoando a casa, a família de cada uma delas na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Se você viu aí alguns irmãos, né, com essa máscara com a marca da igreja, ela é um pouquinho mais cara do que o que é vendido aí no comércio aí fora, ela custa R$8. Se você quiser, você pode pegar comigo, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Eu já te dei a bênção apostólica, né? Cumprimente quem está aí perto de você, apenas com a paz do Senhor. Diga para ele aí que bom te ver aqui hoje. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você está vendo aí um visitante,
né? Cumprimente ele com a paz do Senhor, diga que ele é bem-vindo a este lugar, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Semana de vitória. Las paz. As paz.